Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, dando continuidade ao nosso trabalho. E hoje nós ainda vamos trabalhar o módulo 3, que é sobre ecologia geral, mas um novo tópico, que é sobre cadeia alimentar. Então, como eu sempre digo, preciso que vocês peguem a apostila de vocês, peguem caderno, caso queiram fazer alguma anotação. E vamos lá. Nós vamos trabalhar da página 35 até a página 40 hoje, tá? Então, por favor, abram a apostila na página 35. E como eu sempre digo, sigam as minhas orientações durante o vídeo, pausa a hora que for para pausar, retome a hora que for para retomar, para vocês terem o melhor aproveitamento do conteúdo, tá bom? Então, olha só, pessoal, o que é uma cadeia alimentar, tá? Uma cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de seres vivos que vão se alimentar uns dos outros. Por que esses seres vivos se alimentam uns dos outros? Para obter energia, tá? Essa energia que os seres vivos vão obter através da alimentação vai ser necessária para qualquer atividade do corpo desse ser vivo, tá bom? Então, o que é cadeia alimentar? Sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros para obter energia. Energia necessária para esse ser vivo se manter vivo, tá? Porque qualquer coisa que aconteça no corpo de um ser vivo vai ser necessário utilização de energia, tá? Para respirar, para se locomover, para fazer digestão, enfim, qualquer atividade do corpo desse ser vivo, para que essa atividade aconteça, é necessária energia, tá bom? E a cadeia alimentar, pessoal, todas elas sempre são compostas por 3 níveis tróficos. Quem são esses 3 níveis tróficos? Os produtores, que sempre vão dar início a uma cadeia alimentar, tá? E nós já estudamos eles na aula passada. Quem são os produtores? São seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento, tá bom? Então, a gente viu fotossíntese a semana passada. Os produtores são os seres vivos fotossintetizantes. É o primeiro nível trófico, então. O segundo nível trófico são os consumidores, tá? Esses consumidores, eles podem se alimentar tanto de produtores ou se alimentar de outros consumidores. E o terceiro nível trófico são os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vão aproveitar quando um ser vivo morre, vão transformar matéria orgânica e nessa transformação vão obter energia para eles sobreviverem, tá? Então, a partir de agora, eu vou falar detalhadamente cada um desses 3 níveis tróficos para vocês, mas não podem esquecer que esses 3 sempre vão estar presentes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Falando de produtores, então, pessoal, quem são eles? Como eu disse agora há pouco, são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Esses seres vivos produtores, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, tema da nossa aula passada. Quando um ser vivo realiza a fotossíntese, o que ele vai produzir? Oxigênio, que vai ser liberado para a atmosfera, e glicose. Essa glicose que é o alimento dos produtores, tá bom? Quem são produtores? Os vegetais, todas as plantas que nós conhecemos, as algas, as cianobactérias. Quem são as cianobactérias, pessoal? São seres vivos que são próximas, né, das bactérias e elas têm clorofila, tá bom? E algumas bactérias que também têm clorofila e que conseguem realizar fotossíntese. E, gente, uma cadeia alimentar sempre vai se iniciar através dos produtores, tá? Não existe uma cadeia alimentar começando com outro ser vivo. Então, sempre que a gente for montar uma cadeia alimentar, quem que a gente tem que colocar em primeiro? Uma planta ou uma alga, se for uma cadeia alimentar aquática, uma planta aquática, se for também uma cadeia alimentar aquática, tá bom? Então, sempre se inicia uma cadeia alimentar pelos produtores. Depois, nós temos os consumidores. Quem são consumidores? São os seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, eles obtêm energia de substâncias orgânicas de outros seres vivos, tá? Quem são? São os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Os herbívoros, eles sempre vão se alimentar dos produtores.
Os carnívoros vão se alimentar de herbívoros ou de outros carnívoros, né? Eu posso ter um carnívoro maior e um menor, e o carnívoro maior vai se alimentar do carnívoro menor. E eu vou ter também, a gente vai conseguir encontrar os onívoros, que são os que se alimentam tanto dos produtores quanto se alimentam de outros animais, tá bom? E esses consumidores, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante, certo? Preste atenção aqui no meu exemplo. Olhem só, eu tenho, gente, como produtor o milho, tá? Então, o milho é o produtor dessa cadeia alimentar. O rato, ele está se alimentando do milho. Então, esse rato, ele é classificado como consumidor primário e a gente pode escrever, tá? Consumidor primário ou então colocar C1 para abreviar que fica mais fácil. A cobra, ela está se alimentando do rato. Então, nós consideramos ela como uma consumidora secundária, tá? Também pode escrever ou colocar C2 para ficar mais fácil. E a coruja, que se alimenta da cobra, é considerada uma consumidora terciária, tá bom? Se eu tivesse algum outro ser vivo aqui, algum outro animal se alimentando da coruja, seria consumidor quaternário. Por que a gente não encontra cadeias alimentares com consumidores depois do consumidor quaternário? É muito difícil, porque a quantidade de energia que vai estar disponível para esse consumidor quaternário ou depois dele é muito pequena, tá? Porque olhem só, o rato, quando ele se alimenta do milho, ele vai utilizar energia, né, que estava disponível lá no milho para ele, e um pouco de energia vai ficar disponível para a cobra, tá? Aí a cobra utiliza esse pouco de energia e vai ficar menos energia ainda disponível para a coruja. A coruja vai utilizar esse pouco de energia e menos energia ainda vai ficar para um possível consumidor quaternário. Por isso que geralmente as cadeias alimentares elas vão. E por último, pessoal, o último nível trófico de uma cadeia alimentar são os decompositores, que não podem faltar nunca, tá? Todas as vezes que eu pedi para vocês montarem uma cadeia alimentar, nunca se esqueçam dos decompositores. Quem são esses decompositores? Os fungos e as bactérias, tá? Por quê? O que eles fazem? Por que eles são tão importantes? Eles vão se alimentar e obter energia da matéria morta que é proveniente dos outros níveis tróficos. Então, eles vão se alimentar e obter energia de produtor que morreu, de consumidor que morreu, tá? E como que eles fazem essa alimentação e essa obtenção de energia? Eles vão transformar as substâncias orgânicas que fazem parte do corpo dos produtores, dos consumidores, em substâncias minerais, certo? Quando eles fazem essa transformação, eles conseguem energia para eles sobreviverem, tá? E quando eles fazem também essa transformação de substâncias orgânicas em substâncias minerais, eles fecham o ciclo da utilização da matéria. Como assim? Eles devolvem para o meio ambiente essas substâncias minerais, tá? E essas substâncias minerais, essa matéria, ela vai estar lá disponível novamente para ser utilizadas pelas plantas. Por quê? As plantas, elas absorvem do meio água, absorvem gás carbônico, né, para a realização da fotossíntese, e elas também utilizam, elas absorvem também essas substâncias minerais. Quando elas absorvem essas substâncias minerais, essas substâncias passam a fazer parte do corpo delas, tá bom? E aí, quando o consumidor primário se alimenta do produtor, essa substância também passa a fazer parte do corpo dele e assim por diante. Então, quando esses seres vivos eles morrem e os decompositores fazem essa transformação de substância orgânica em substância mineral, essas substâncias voltam para a natureza e podem ser utilizadas novamente. Olhem só essa cadeia alimentar, pessoal. Eu tenho o produtor, que aqui também é o milho, tá bom? E eu tenho setas em dois sentidos, ó. As setas da direita para a esquerda sempre vão indicar que está se alimentando, tá? Então, o rato está se alimentando do milho. Depois, a cobra está se alimentando do rato e o gavião está se alimentando da cobra, tá? Então, esses aqui, o rato, a cobra e o gavião, são os consumidores, tá? O rato, como está se alimentando do produtor, ele é um consumidor primário.
A cobra que está se alimentando do rato é uma consumidora secundária e o gavião se alimentando da cobra é um consumidor terciário. E depois eu tenho as setas da esquerda para a direita. As setas da esquerda para a direita indicam que o produtor está fornecendo energia para o consumidor primário fornecendo energia para o consumidor secundário e o consumidor secundário fornecendo energia para o consumidor terciário, tá? Geralmente nos exercícios, nas atividades, nós encontramos só seta da esquerda para a direita. Então, essas setas estão indicando fornecimento de energia. Se em algum exercício eu pedir para vocês fazerem as duas setas, sempre se lembrem, tá? Da direita para a esquerda, come, se alimenta, e da esquerda para a direita, fornece energia. E olha só quem está aqui super importante, os decompositores, tá bom? E de onde que eles vão obter energia? Eles vão obter energia se o milho morrer, quando o rato morrer, quando a cobra morrer e quando o gavião morrer, tá? Eles vão fazer então a transformação das substâncias orgânicas e vão obter energia de todos os outros níveis tróficos. Essa é uma cadeia alimentar aquática, tá bom? Então, eu tenho as algas como produtoras, certo? Tenho o copépode, que é o consumidor primário, o besouro aquático, que é o consumidor secundário, e o peixe, que é consumidor terciário. Então, olha só, o copépode, seta, da direita para a esquerda, se alimentando das algas, o besouro se alimentando do copépode e o peixe se alimentando do besouro, certo? E as setas da esquerda para a direita, a alga fornecendo energia para o copépode fornecendo energia para o besouro e o besouro fornecendo energia para o peixe. Na cadeia alimentar aquática, os decompositores também estão presentes, tá? Então, de onde que eles vão obter energia? Quando as algas morrerem, copépodes morrerem, besouros morrerem e os peixes morrerem. Eles obtêm energia de todos os níveis tróficos. Agora, na página 37, vocês vão resolver essa atividade que diz o seguinte: classifique os elos das cadeias alimentares a seguir. Então, embaixo de cada imagem tem um espaço para vocês me escreverem o que cada uma dessas imagens são, tá? Me fala o que o capim é, o que a lagarta é, o que o pássaro é, o que a cobra é e o que os fungos são, tá bom? E, pessoal, na cadeia alimentar marinha, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na cadeia alimentar terrestre, tá bom? Me indicar quem é decompositor, quem é consumidor, quem é produtor, beleza? Pausem o vídeo agora, façam os exercícios e voltem daqui a pouco, depois que vocês fizerem, para a correção. Olhem só então, pessoal. Na cadeia alimentar terrestre, o capim é produtor. A lagarta que se alimenta do capim é um consumidor primário. O pássaro que se alimenta da lagarta é um consumidor secundário. A cobra que se alimenta do pássaro, consumidor terciário. E o fungo aqui é o decompositor, tá bom? O fungo ele poderia estar sendo representado aqui embaixo também, tá? Mas aqui no exercício ele tá aqui na frente, beleza? E a cadeia alimentar a marinha, pessoal? As algas são as produtores, a pulga d'água é a consumidora primária, o camarão que está se alimentando da pulga d'água é o consumidor secundário, a baleia que se alimenta do camarão é o consumidor terciário e as bactérias que estão fazendo a decomposição, né, são as decompositoras. E na página 39, vocês têm alguns exercícios para me responderem, tá bom? Que eu quero que vocês façam na letra A? Crie uma cadeia alimentar terrestre completa até o consumidor terciário. Você vai poder escrever ou desenhar e me classificar os componentes, tá bom? Sempre colocar produtor, os consumidores e os decompositores. E a letra B, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa, só que para uma cadeia alimentar aquática,
tá? Marinha ou de água doce. Se vocês não conhecerem muito sobre cadeias alimentares aquáticas, podem pesquisar na internet, não tem problema algum, tá bom? Então agora vocês vão fazer a mesma coisa, pausar o vídeo, fazer o desenho ou o esquema de vocês e depois voltar aqui para a correção. Pessoal, esse é um exemplo de uma cadeia alimentar, então, que poderia ser utilizada lá na letra A. Não precisa, tá? Os seres vivos da cadeia alimentar, eles não precisam ser iguais aos meus, mas o que precisa ser igual ao meu esquema aqui? As setas, tá? E a indicação principalmente dos decompositores. Então, olhem só, eu coloquei como produtor o vegetal, consumidor primário é o grilo, consumidor secundário o sapo e consumidor terciário a cobra. Se vocês olharem no desenho, tem setas na cor vermelha e setas na cor azul, tá? As setas da cor vermelha, o que elas indicam, pessoal? Elas indicam que o vegetal está fornecendo energia para o grilo está fornecendo energia para o sapo e o sapo está fornecendo energia para a cobra, tá? E as setas de cor azul, a cobra está se alimentando do sapo, o sapo se alimentando do grilo e o grilo se alimentando do vegetal. E olhem só que de todos esses seres vivos partem setas para onde? Para os decompositores, tá? Por quê? Porque quando esses seres vivos morrerem, os decompositores vão agir e vão obter alimento, beleza? É um esquema. O que tinha que ter na resposta de vocês? Decompositores, setinhas de todos os seres vivos apontando para os decompositores e as setas indicando quem está se alimentando de quem e quem está. E a mesma coisa na letra B, né? A cadeia alimentar aquática. Então, eu tenho o fitoplâncton, que são algas microscópicas, como produtor, o zooplâncton, que são animais microscópicos como consumidores primários. Eu tenho um peixe um pouco maior de consumidor secundário e um peixe grandão aqui, né, de consumidor terciário. Então, ó, os produtores fornecendo energia para os consumidores primários fornecendo energia para os secundários e os consumidores secundários fornecendo energia para os terciários. E as setas, aqui em azul mais escuro, né? Consumidor terciário se alimentando de consumidor secundário se alimentando de consumidor primário e consumidor primário se alimentando dos produtores, e também de todos eles partindo setas em direção aos decompositores. Então, também, novamente, precisa ser igual? Não, não precisa. O esquema que vocês vão fazer precisa ser parecido, tá? Tem que ter as setas de quem fornece energia para quem, as setas de quem se alimenta de quem, os decompositores e todos os seres vivos partindo setas para os decompositores. Depois, na página 40, pessoal, vocês têm 2 exercícios para responder para mim, tá bom? Então, olha só. Lembrando que os fungos e bactérias são seres decompositores, capazes de transformar matéria orgânica em substâncias minerais que serão reutilizadas pelas plantas, como seriam os ecossistemas se não existissem decompositores? Vocês vão pensar agora em como que ia ser um ecossistema se os decompositores simplesmente não existissem, tá? E respondam para mim. E letra D. O que aconteceria, inclusive com você, se fossem retiradas todas as plantas do planeta? O que aconteceria com todos os seres vivos se as plantas deixassem de existir? Pausem o vídeo, respondam e voltem para a correção. Então, a letra C, pessoal. Lembrando que fungos e bactérias são seres decompositores capazes de transformar matéria orgânica em substâncias minerais que serão reutilizadas pelas plantas, como seriam os ecossistemas se não existissem decompositores? Pessoal, olha só. Lembrando que os decompositores eles vão reciclar a matéria orgânica dentro do ecossistema, tá? E por conta dessa reciclagem de matéria, as substâncias vão retornar ao solo e essas substâncias vão ser reutilizadas pelos produtores, tá bom?
Isso que os decompositores fazem. Se não existissem os decompositores, ia haver um acúmulo de dejetos não aproveitáveis e faltaria humus para as plantas, tá bom? Pessoal, eu costumo falar para os alunos que o mundo ia ser um verdadeiro lixão, tá? Sem a presença de decompositores. Só não ia cheirar ruim, porque o cheiro ruim acontece quando está em processo de decomposição. Mas tudo que morresse ia ficar lá morto, morto vivendo não existe, né? Mas ia ficar lá morto junto com a gente, tá? Se não existissem os decompositores. E letra D. O que aconteceria, inclusive com você, se fossem retiradas todas as plantas do planeta? Pessoal, se as plantas fossem retiradas, ia ter um desequilíbrio na quantidade de gases atmosféricos, né? Principalmente na quantidade de oxigênio. Não ia ter tanto oxigênio quanto existe, certo? Além disso, ia faltar alimento e os seres vivos iam morrer, tá? E por quê? Ia faltar alimento para os consumidores primários iam morrer. Se não tem consumidor primário, do que os consumidores secundários vão se alimentar? Não vai ter alimento, tá? Então teria todo um desequilíbrio, tanto em quantidade de gases atmosféricos quanto em falta de alimentos, tá bom? E com falta de alimento, com falta de oxigênio, os outros seres vivos morrem. Tarefa de casa. Da página 58, vocês vão resolver o exercício 6 e da página 60, o exercício 10. E o que vocês vão fazer no caderno de vocês? Vocês vão me montar uma cadeia alimentar fazendo desenhos, tá? Até o consumidor quaternário, tá bom? O que vocês têm que colocar nessa cadeia? As setas, quem se alimenta de quem fornece energia para quem, e colocar todos os níveis tróficos, quem são os produtores, consumidores primários, secundário, terciário, quaternário, e também os decompositores. Eu quero com desenho, tá bom, pessoal? Então, façam a tarefa e daqui a pouco tem vídeo de correção de tarefa. Até já, tchau, tchau!